Foi o suficiente ter um emprego que me permitisse viajar bastante quando eu estava na casa dos 20 e início dos 30 anos. Geralmente, eu só passava alguns dias em cada lugar por causa do trabalho, então meu tempo era limitado para explorar os lugares bonitos em que eu estava. Mas teve uma vez em que fui para a Pensilvânia a trabalho por uma semana e consegui terminar um dia antes. Isso significava que eu teria um dia extra lá antes de pegar o voo de volta. Como eu raramente tinha tempo livre, achei que era a oportunidade perfeita para fazer algo divertido. Optei por fazer uma trilha longa que atravessava algumas das florestas e árvores bonitas da região. Sempre gostei muito da natureza, mas meu trabalho me mantinha quase sempre dentro de prédios ou aviões. Então, essa era a chance de aproveitar o clima agradável e a paisagem bonita. Eu acordei cedo, mas percebi que precisava comprar roupas adequadas para a trilha, pois não tinha levado nenhuma comigo. A trilha ficava a mais ou menos 1 hora do meu hotel e cheguei lá pouco antes do meio-dia. Não parecia haver mais ninguém por lá naquele momento, e isso me deixou bem contente. Quando pesquisei sobre a trilha online, disseram que levaria cerca de 6 horas para fazer todo o percurso, então eu sabia que era um programa para o dia inteiro. Eu tinha uma mochila pequena com uma garrafa de água e alguns lanches, então peguei ela e comecei a caminhar. As primeiras horas foram maravilhosas. Estar sozinho em um caminho cercado por árvores era incrivelmente tranquilo e uma ótima maneira de escapar do estresse do meu trabalho. Mas enquanto eu caminhava, reparei em um homem sentado no chão ao lado do caminho, um pouco à frente. Ele parecia estar dormindo, com a cabeça inclinada e um capuz cobrindo o rosto. Quando me aproximei, ele olhou para cima, quase me encarando enquanto eu passava por ele. Eu não tinha ideia do que fazer, mas achei um pouco estranho. Então continuei olhando para trás de vez em quando nos próximos minutos enquanto seguia pela trilha. Depois de umas 2 horas, comecei a ficar um pouco cansado e com fome. Encontrei um tronco pequeno na beira do caminho e me sentei para comer um lanche. Depois de uns 3 ou 4 minutos ali, o homem que eu tinha visto antes apareceu no caminho, vindo em minha direção. Ele ainda estava um pouco longe, então decidi rapidamente guardar meus pertences na mochila e continuar pela trilha para evitar interagir com ele. Parece que meu plano não deu certo. Poucos minutos depois, ouvi passos rápidos se aproximando e vi o homem correndo em minha direção. Eu me afastei para o lado, esperando que ele apenas passasse, mas ele acabou parando bem na minha frente. Eu admito que fiquei nervoso e desconfortável com aquela situação. Ele não disse nada, colocou a mão no bolso e então estendeu uma carteira dizendo: "Acho que você deixou isso cair." A carteira definitivamente não era minha, e parecia estar vazia. Eu disse a ele que ele estava enganado e que eu não tinha trazido minha carteira comigo. Ele respondeu dizendo que sabia que aquela era minha carteira e que eu precisava pegá-la de volta. Eu realmente não sabia o que fazer, mas pude perceber que ele estava ficando irritado. Eu estava bastante certo de que o homem estava tentando aplicar algum truque estranho para me roubar, mas não sabia o que fazer além de ouvir o que ele estava dizendo. Então eu concordei e peguei a carteira que ele estava oferecendo. Ele me olhou nos olhos, sorriu e disse: "De nada." E então ele continuou pela trilha. Eu fiquei ali parado por um momento, processando o que acabara de acontecer. Depois, abri a carteira e dei uma olhada mais de perto. Era uma daquelas carteiras marrons comuns, já bem desgastada. Eu a abri e olhei em todos os bolsos, mas não havia nada dentro dela. Eu estava completamente confuso. Não fazia ideia do que pensar, mas sabia que não queria encontrar aquele homem de novo. Então comecei a voltar para o meu carro. Era por volta das 4 horas da tarde e eu ainda tinha mais de 2 horas de caminhada até chegar ao carro. Eu tentei aproveitar a caminhada, mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Ficava olhando ao redor constantemente para ter certeza de que ele não estava me seguindo. Finalmente consegui ver meu carro à distância. O sol estava começando a se pôr, o que projetava sombras longas por todo o lugar. Meu carro estava estacionado de frente para a trilha, então eu estava caminhando em direção à parte da frente dele. Quando eu estava a alguns passos de distância, percebi uma sombra de um homem vindo de trás do carro, como se estivesse se escondendo. Parei imediatamente e olhei para a sombra ao lado do meu carro. Eu sabia que correr poderia ser perigoso, mas também sabia que ele provavelmente tentaria roubar meu carro e me assaltar assim que eu tentasse entrar. Depois de alguns segundos, coloquei a mão no bolso e peguei minhas chaves discretamente. Comecei a caminhar em direção à porta do passageiro.
Abri o carro rapidamente e entrei pelo lado do passageiro. Pude ouvir o homem se levantar e correr em direção à porta do motorista, mas travei as portas antes que ele pudesse abri-las. Ele começou a bater na janela enquanto eu me arrastava para o banco do motorista e ligava o carro. Pude ver claramente que era o mesmo homem de antes, e ele começou a gritar para eu devolver a carteira. Eu ignorei e dei marcha ré, saindo dali e entrando na estrada principal o mais rápido que pude. Enquanto eu saía, vi ele correndo de volta para a trilha e para as árvores. Acho que meu plano deu certo, pelo menos o suficiente para me dar tempo de entrar no carro e trancar as portas. Lembrei que tinha visto uma delegacia de polícia durante o caminho. Então parei lá e entrei para contar o que tinha acontecido e entregar a carteira. Depois, voltei para o hotel. Naquela noite, liguei para um amigo para contar o que tinha acontecido, porque foi uma situação tão incrivelmente louca. Estava claro que o homem estava tentando me assaltar ou roubar meu carro, mas ainda fico me perguntando qual era o objetivo da carteira, já que ela não parecia ter nenhuma importância real. Enfim, estou só feliz por ter saído daquilo ileso e sem perder nada. Agora sempre carrego uma faca de bolso pequena comigo quando saio para caminhar, porque nunca se sabe que tipo de situações estranhas podem surgir. Minha namorada e eu sempre gostamos muito de fazer viagens de acampamento nos finais de semana, com bastante frequência. Costumávamos morar bem dentro da região dos Apalaches, na Virgínia, então, obviamente, sempre encontrávamos novos lugares nas montanhas dos Apalaches ou próximos delas. Ambos tínhamos vidas profissionais bem estressantes durante a semana, então sair para a natureza e passar os fins de semana longe de casa realmente nos ajudava. Na época em que isso aconteceu, já tínhamos feito dezenas de viagens de acampamento nas montanhas dos Apalaches, mas nenhuma delas tinha terminado assim. Era uma manhã de sábado, e decidimos por uma trilha bem curta de 3 milhas que levava a um acampamento isolado em uma parte mais plana da montanha. Nunca tínhamos ido a esse local específico antes, mas considerando a quantidade de avaliações que a trilha tinha no Google, assumimos que era uma trilha bem conhecida para acampamentos. Preparamos nossas mochilas e enchemos o carro com nosso equipamento de acampamento, e então partimos. Era apenas uma viagem de 45 minutos de nossa casa, mas conforme nos aproximávamos, começou a chover bastante. Isso era bem normal nas montanhas aqui, então estávamos acostumados a ficar na chuva e não nos incomodava a ponto de voltarmos atrás. Estacionamos na trilha, que na verdade era logo ao lado da estrada, e vimos um outro carro estacionado ali. Na verdade, esperávamos que houvesse mais pessoas considerando a popularidade da trilha, mas ficamos contentes que não estava lotado. Enquanto começávamos a tirar nosso equipamento, minha namorada apontou que a porta do passageiro do carro estacionado estava entreaberta por alguns centímetros. Olhamos ao redor para ver se o dono estava por perto, mas sem sinais deles, decidi ir até lá e fechá-la, já que presumíamos que o dono deve ter esquecido a porta aberta por acidente. O banco do passageiro todo estava encharcado pela chuva, mas pelo menos não pioraria. Voltei para nosso carro para pegar minhas coisas e então começamos a descer pela trilha. Falamos sobre o quão estranho era a porta estar aberta e como a maioria das pessoas provavelmente perceberia que o carro nem trancaria direito por causa disso. Vale mencionar também que era claramente um carro caro e mais novo, o que tornava a situação ainda mais estranha. De qualquer forma, a chuva começou a ficar mais forte nesse ponto. Então começamos a andar mais rápido para chegar ao acampamento e montar nossa barraca. Diria que levamos umas 2 horas para chegar ao final, pois a maior parte era subida. Quando chegamos lá, a primeira coisa que notamos foi uma barraca já montada no meio da área plana. Era bem pequena, definitivamente uma barraca para uma pessoa. Supusemos que eles estavam lá dentro se abrigando da chuva, então fomos para um canto mais distante no acampamento e montamos nossa barraca ali. Ficamos dentro dela por 1 hora, comendo algo que trouxemos e deixando algumas coisas nossas secarem antes de ouvirmos vozes do lado de fora. A chuva batendo na barraca estava muito alta para ouvir o que estavam dizendo. Então abri o zíper da frente e olhei para fora. Levei um susto quando vi 2 homens ajoelhados e nos olhando a poucos metros de distância, mas depois eles sorriram e se apresentaram. Disseram que estavam na barraca no meio do acampamento e que já estavam ali há alguns dias. Apresentei rapidamente minha namorada e disse que estaríamos ali apenas por 1 noite.
Então eles voltaram para a barraca deles e fechei o zíper da nossa e olhei para minha namorada. Toda a interação parecia um pouco estranha e eles agiam de maneira um pouco estranha. Notei que ambos estavam usando calças justas e camisetas normais e a barraca deles era pequena demais para acomodar 2 homens adultos. Realmente não parecia que eles estavam ali para acampar ou fazer trilhas e definitivamente não por alguns dias como eles haviam dito. Decidimos deixar o zíper parcialmente aberto para podermos ficar de olho neles, apenas por precaução. 1 hora passou e não vimos nada de incomum. Na verdade, não vimos nada de jeito nenhum. Acho que eles estavam encolhidos dentro da barraca o tempo todo. Enfim, já estava bem escuro a essa altura. Então decidimos encerrar a noite e arrumar nossos sacos de dormir. Fechei o zíper da barraca e deitei ao lado da minha namorada. Devo ter adormecido bem rápido, porque não me lembro de nada depois de deitar. Mas acordei algumas horas durante a noite, precisando usar o banheiro. Ainda estava chovendo, então vesti uma daquelas capas de chuva de plástico baratas para não ter que voltar para a cama todo molhado. Saí alguns metros atrás da nossa barraca e atrás de uma das árvores, mas pela chuva pude ouvir vozes. Era bem difícil dizer de onde vinham, então virei a cabeça para todos os lados, olhando em todas as direções enquanto começava a ficar um pouco paranoico, mas não vi ninguém. Então olhei para a pequena barraca no meio e notei que o zíper da frente estava aberto. Era difícil ver na escuridão e pela chuva, mas tinha certeza de que ninguém estava lá dentro. Sabia que os homens me disseram que iam passar a noite na barraca, então isso começou a me deixar ainda mais preocupado. Corri até minha barraca e sacudi minha namorada para acordá-la, e contei sobre a situação. Ela estava claramente cansada, mas pude perceber que ela estava tão preocupada quanto eu. Enquanto discutíamos o que fazer, ouvimos vozes vindo de trás de nossa barraca. Não sabia o que fazer, mas ficar dentro da barraca não parecia mais seguro. Disse para minha namorada para arrumar as mochilas rapidamente e estar pronta para sair se fosse preciso. Então peguei uma pequena faca de bolso e saí rapidamente, olhando para as árvores. Vi os 2 homens de antes parados ali a poucos metros da nossa barraca. Lembro-me desse momento claramente, pois os 2 homens me olharam sem nenhuma expressão. Eles não fizeram nenhum gesto facial ou sequer se moveram. Naquele momento, soube que esses homens estavam planejando fazer algo horrível. Eles não tinham medo de mim. 1 segundo depois, minha namorada olhou para fora da barraca, o que me tirou do estado de choque, e gritei para ela ir embora, apontando para a trilha que levava de volta à montanha. Segui atrás dela, deixando minha mochila na barraca. Olhei para trás quando chegamos à beira do acampamento, e os 2 homens ainda estavam lá parados. Eles nem tentaram nos perseguir, apenas ficaram nos observando enquanto corremos dali cheios de medo. Diria que corremos a toda velocidade por uns 10 minutos, antes de diminuir o ritmo e caminhar rapidamente pelo resto do trajeto. Quando chegamos ao carro, vimos que o outro carro ainda estava lá, mas a porta do passageiro estava aberta novamente. Imediatamente, dirigi até o posto de gasolina mais próximo, onde chamamos a polícia, e eles nos encontraram alguns minutos depois para falar sobre o que tinha acontecido. Passaram-se alguns dias, e então obtivemos informações que tornaram tudo ainda mais aterrorizante. Quando um policial foi até o local para investigar, descobriram que o carro pertencia a um homem idoso que tinha sido reportado como desaparecido recentemente. Todas as coisas do carro haviam sido roubadas, e eles conseguiram confirmar que a barraca no acampamento também era do homem idoso. Não encontraram os 2 homens, no entanto, e não encontraram nenhuma evidência real, além das pegadas dos sapatos deles. O homem idoso também não foi encontrado, e até onde eu sei, ele nunca apareceu. Isso deixou minha namorada e eu doentes, sabendo que poderíamos ter estado a segundos de algo horrível. Acho que nunca saberemos ao certo o que aqueles 2 homens realmente estavam planejando, mas acho que todos nós podemos fazer uma boa suposição com base na situação toda. Mas o que sei é que a imagem daqueles 2 homens parados na minha frente ainda assombra minhas memórias até hoje. Foi quase chegando ao final de outubro do ano passado. É uma época que sempre traz um clima perfeito para fazer trilhas, porque não está nem muito quente nem muito frio. Eu tinha um grupo de amigos com quem eu adorava fazer trilhas, mas a maioria deles tinha trabalhos com horários variados, o que dificultava achar dias para planejarmos uma trilha juntos. Então,
Muitas vezes eu optava por trilhas mais curtas sozinho e aproveitava a tranquilidade do momento. Tive um final de semana livre, então encontrei uma trilha legal para caminhada e acampamento perto da minha região e fui até lá no sábado de manhã. Já tinha caminhado nessa trilha uns anos atrás e sempre quis voltar. Era uma trilha em forma de círculo, que começava e terminava no mesmo ponto e levava cerca de 1 dia e meio para completar. Estacionei meu carro em um estacionamento pequeno de cascalho e segui em direção ao início da trilha. Os primeiros quilômetros eram planos e passavam principalmente por campos gramados antes de adentrarem em uma floresta no sopé de uma pequena montanha. Nesse ponto, devia ser mais ou menos meio-dia, e eu já estava bem dentro da floresta quando avistei um homem caminhando à minha frente. Ele estava longe o suficiente para eu não perceber logo de cara se ele estava indo na minha direção ou se afastando. Mas conforme eu continuava a avançar, percebi que ele estava se aproximando. Essa trilha não era muito popular, e na última vez que a fiz, acho que não cruzei com ninguém. Mas como era fim de semana, imaginei que ele também tivesse tido a mesma ideia que eu. À medida que ele se aproximava, no entanto, percebi que ele não estava carregando uma mochila, o que achei bem estranho, já que eu já estava umas 6 ou 7 horas de trilha e ninguém faria isso sem pelo menos uma garrafa de água. Ele acenou para mim quando estava a poucos metros de distância. Eu acenei de volta, só por educação, mas continuei cauteloso porque estávamos em um lugar isolado. À medida que ele passou por mim, ouvi seus passos pararem e a terra se mexer, como se ele tivesse virado. Olhei para trás e com certeza ele estava me encarando, e então ele me perguntou algo muito estranho. Onde está o seu grupo? Fiquei sem saber como responder, porque a única coisa que me veio à mente foi se esse estranho sabia que eu costumava fazer trilhas em grupo ou se ele só estava tentando descobrir se eu estava sozinho. De qualquer forma, isso me deixou inquieto e nervoso. Respondi dizendo a ele que meus amigos estavam há alguns minutos atrás de mim. Não consegui pensar em mais nada para dizer, mas definitivamente não queria que ele pensasse que eu estava sozinho. Boa, ele respondeu, sorriu e continuou a caminhada. Eu continuei na direção oposta, descendo a trilha. Algumas horas se passaram e passei a maior parte do tempo pensando naquele homem e como toda a situação era estranha. O fato de ele estar tão longe na trilha sem uma mochila deixava tudo ainda mais perturbador. Decidi que encontraria um lugar afastado da trilha principal para armar meu acampamento, apenas para garantir. Encontrei uma área plana e bonita a cerca de meio quilômetro da trilha e montei minha barraca. O sol já estava começando a se pôr, então sentei do lado de fora da barraca e tentei parar de pensar no homem. Tinha uma refeição que eu havia preparado para a viagem, então peguei e comi antes de deitar na barraca para tentar dormir um pouco. Fiquei deitado lá por mais de 1 hora sem conseguir dormir, até que comecei a ouvir passos vindo das árvores atrás da barraca. Fiquei imóvel, ouvindo os passos se aproximarem de mim. Tentei me convencer de que eram apenas animais ou algo assim, mas os passos eram muito parecidos com os de uma pessoa. Parecia que estavam a uns 15 ou 20 metros de distância quando pararam de repente. Fiquei ali, deitado quieto e ouvindo com o coração acelerado, mas não ouvi mais passos. Eu sabia que a pessoa devia estar por perto, porque teria ouvido os passos se afastando caso ela tivesse ido embora. Com o tempo, mais algumas horas se passaram e o sol estava começando a nascer. Eu sabia que precisava sair dali em algum momento e estava tão cansado que estava começando a pensar se talvez eu não tivesse ouvido os passos indo embora. Abri o zíper da barraca e levantei um pouco a aba para olhar lá fora, mas não vi nada. Então saí e olhei ao redor. Estava tudo quieto e as árvores bloqueavam minha visão, mas pelo que pude ver ninguém estava lá. Depois de alguns minutos, com cautela, desmontei a barraca, olhando ao redor frequentemente porque estava bem tenso e qualquer pequeno barulho me fazia pular. Prendi a barraca na mochila e comecei a voltar para a trilha o mais rápido possível, mas dei apenas alguns passos antes de notar pegadas bem visíveis na terra logo atrás de uma árvore, bem perto de onde eu tinha acampado. Comecei a entrar em pânico e nem procurei por mais pegadas enquanto corria em direção à trilha. Eu estava com medo agora, porque sabia que alguém estava me seguindo em uma floresta isolada, a horas de distância de qualquer lugar seguro. Quando cheguei de volta à trilha, comecei a caminhar rapidamente na direção de onde tinha vindo. Nessa altura, provavelmente seria mais rápido continuar descendo,
mas pensei que quem estava me observando provavelmente estaria esperando que eu continuasse nessa direção. Felizmente, nada mais aconteceu durante todo o caminho de volta até o meu carro, que só encontrei quase no pôr do sol. Contei para meus amigos sobre o homem estranho e o que ouvi e vi, e todos disseram que eu tive sorte de sair de lá sem mais problemas. Entrei em contato com a polícia apenas para relatar a atividade suspeita na trilha, mas não houve muito o que fazer a respeito. Desde então, estou mais cauteloso quando faço trilhas e acampamentos, e raramente saio sozinho, sempre preferindo estar com meu grupo de amigos. Nunca vou saber quais eram as verdadeiras intenções daquele homem, e espero que ninguém mais precise passar por algo parecido.